Bom dia, queridos! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje chegamos no nosso quarto dia de meditação do livro de 1 Samuel. Hoje meditaremos nos capítulos 10, 11 e 12. Os últimos versículos de ontem, ficou naquele suspense ali, quando Samuel pediu para que Saul dispensasse ali o servo, que ele fosse à frente, e pediu para que Saul ficasse ali um instante para que ele pudesse falar, entregar a ele a mensagem da parte de Deus, e assim terminamos o capítulo 9. No capítulo 10, já se inicia aqui Samuel pegando um jarro de óleo, derramando ali sobre a cabeça de Saul, dando um beijo nele, dizendo: olha, o Senhor o ungiu como líder da herança dele. E aí, agora, você percebe Samuel trazendo diversos acontecimentos que passariam nas próximas horas, ali como um endosso daquilo que Deus estava fazendo. O coração de Saul estava temeroso, era tudo muito novo, tudo assim, foi uma surpresa muito grande para ele. Então agora a gente percebe Samuel trazendo ali algumas previsões do que ocorreria após ele deixar ali a cidade onde estava junto com Samuel, para que ele acreditasse, para que aquilo confirmasse o que Deus estava fazendo. Então ele falou: quando você partir, você vai encontrar ali 2 homens perto do túmulo de Raquel, ali na fronteira de Benjamim. Eles dirão sobre a jumenta, que elas já foram encontradas, e que agora o seu pai está preocupado com você, não é mais com as jumentas, porque ele quer saber como ele faz para encontrar você, o seu filho, porque as jumentas apareceram e você não estava. E depois que você partir dali, você estiver ali indo no rumo do Carvalho de Tabor, 3 homens virão subindo ali do santuário de Deus, que se encontra em Betel. Eles vão encontrar com você. Um deles estará levando um cabrito, e o outro 3 pães, e o outro uma vasilha de couro cheia de vinho. Então eles o cumprimentarão e oferecerão, e você deve aceitar o que eles oferecerem para você. E logo após você deve ir ali a Gibeá de Deus, onde existe ali um destacamento de filisteu, e ao chegar à cidade você vai encontrar um grupo ali de profeta que virão descendo do altar. E quando você encontrar eles ali, eles vão estar com flautas, com harpas, com tamborins, e eles estarão profetizando, e o Espírito do Senhor se apossará de você, e você também profetizará com eles, porque você será um novo homem. Então nós vemos que Samuel agora começa a trazer para Saul tudo o que ocorreria para que Saul pudesse compreender o que Deus estava fazendo. Então Saul foi, encontrou o primeiro grupo, o segundo, o terceiro grupo, e nós vemos aqui relatando que o coração de Saul foi mudado, ele não era mais o mesmo. No versículo 9 diz assim, que quando ele se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul, e todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. E como ele estava profetizando junto ali com aquele grupo de profeta que ele encontrou, o último grupo que Samuel havia dito, as pessoas, quando viram ele ali profetizando, acharam assim muito estranho, porque eles falaram assim: o que aconteceu com o filho de Quis? Ele também está entre os profetas. Até aqui no versículo 12 diz que criou-se ali até um ditado, um adágio que dizia: Saul também está entre os profetas, porque para todos, imagine para Saul, se para todos era estranho, era algo assim inesperado, imagina como que estava o coração de Saul diante de tantas novidades que estavam acontecendo assim ao mesmo tempo em sua vida. E depois Saul parou de profetizar e foi ali para o altar do monte. No versículo 14, nos relata ali que Saul encontrou o seu tio, e o seu tio perguntou aonde eles foram, o que aconteceu, e ele respondeu que eles tinham ido procurar as jumentas, mas não estavam encontrando, e aí foram falar com Samuel, e o tio dele perguntou: mas o que Samuel respondeu a vocês? O que ocorreu ali? E Saul acabou contando para o seu tio que Samuel havia tranquilizado eles em relação às jumentas, porém ele não contou para o seu tio sobre a parte mais importante desse encontro, que teria sido aquilo que Samuel trouxe do Senhor, o óleo que foi jogado sobre ele, e que Samuel tinha dito que ele foi escolhido pelo Senhor para ser príncipe, ali, para governar como rei a nação de Israel. Agora, do versículo 17 em diante, nós vemos agora Samuel convocando todo o povo de Israel para
se encontraram ali em Mispá, e ele disse, né, ele começou a relatar alguns acontecimentos, ele falou assim, olha, desde que o Senhor tirou vocês lá do Egito, que libertou vocês e livrou vocês dos reinos que oprimiam, e foi trazendo todo, relatando a história de Israel, e chega a dizer para eles, agora vocês me rejeitaram como rei de vocês, depois de tudo que eu fiz, de todo o trabalho de libertar vocês, e vocês quiseram um rei humano como das outras nações para vocês rejeitaram o meu reinado como o Senhor de Israel. Então ali, tudo que já havia ocorrido, aquela escolha, nós percebemos que diante do povo, Samuel agora faz algo solene. Ele pediu que se apresentasse ali todas as pessoas das tribos, né? As tribos se apresentaram ali, e depois que todos se aproximaram, foi escolhida a de Benjamim, e após a tribo de Benjamim ser escolhido, ele fez agora uma seleção por clã, e o clã de Matri foi escolhido, e finalmente foi escolhido Saul, filho de Quis. Porém, aconteceu algo inusitado neste momento. Quando Saul foi escolhido, então agora solenemente Samuel fez ali diante de todo o povo algo para chegar até Saul. E quando ele foi procurar Saul, onde estava Saul? Ninguém sabia onde Saul estava, agora ele precisava ser apresentado. E aí Samuel foi falar com o Senhor. Quando foi falar com o Senhor, perguntar para ele, Senhor, o que aconteceu? Onde está Saul? E o Senhor revelou ali para Samuel que Saul estava escondido no meio da bagagem. Então imagina o tamanho do pânico, do apavoro, o medo ali que estava Saul, que ele foi se esconder no meio da bagagem, sabendo que aquela hora seria revelado a toda a nação que ele foi escolhido pelo Senhor para ser rei sobre Israel. Aí eles foram lá, correram, tiraram ele de lá, ele ficou em pé no meio do povo, como ele era mais alto, os ombros dele se destacavam. E então ele foi visto por todos, e Samuel disse a todos, vocês veem o homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele no meio de todo o povo. Então ali toda a nação de Israel começaram a gritar e proclamar, viva o rei. Naquele momento Samuel expôs a todo o povo ali as leis do reino, escreveu num livro, depois ali perante o Senhor, dispensou todo o povo para que voltasse para casa, e Saul também foi para casa ali em Gibeá, acompanhado por guerreiros, cujo coração Deus tinha tocado. E no último versículo 27 aqui, último versículo do capítulo 10, diz assim que alguns vadios, porém, disseram, como este homem pode nos salvar? E desprezaram-no e não lhe trouxeram presente algum. Mas Saul ficou calado. Saul naquele momento ali, apreensivo, ele nem quis entrar em discussão sobre isso, porque eu acho que o coração dele estava muito apertado em relação àquilo, quase de repente ele estaria acreditando no que os vadios estavam dizendo para ele, então ele preferiu ficar calado e não discutir sobre aquele assunto naquele momento. Agora no capítulo 11 nós temos aqui o título de Saul liberta a cidade de Jabes. Havia ali um rei, um comandante dos amonitas que chamava Naás. Ele avançou ali contra a cidade de Jabes de Gileade e cercou aquela cidade. Esse homem tinha um modo muito inusitado de humilhar ali os seus inimigos. Então ele cercou e ele fez uma proposta assim, ó. O pessoal de Jabes ali falou, faça um tratado com a gente, nós vamos sujeitar a você, porque estavam com medo de Naás, desse amonita, junto com o seu exército. Então o pessoal de Jabes ali falou, vamos fazer um acordo, a gente se sujeita a você. Mas o acordo de Naás era um acordo muito sórdido, porque ele falou assim, olha, a única forma de fazer um acordo com vocês é que a condição é que vocês arranquem o olho direito de cada um de vocês e assim humilhe todo Israel. Então a proposta de Naás era assim, vocês vão ter que arrancar o olho direito para que vocês sejam humilhados diante de todo Israel, e assim nós vamos fazer um acordo para que vocês venham se sujeitar a nós. Então quando ocorreu isso, as autoridades de Jabes pediram para eles 7 dias para que eles pudessem pensar em enviar mensageiro a Israel, e a proposta foi assim, se ninguém nos socorrer, nós vamos nos render a você. E quando aqueles mensageiros foram ali até Gibeá, na cidade ali de Saul, eles relataram essas coisas, e o povo da cidade, todo o povo da cidade de Saul, e todos choraram em alta voz.
Nós vemos aqui que houve um grande pranto neles quando ouviram a que ponto que estava do inimigo fazer essa proposta para eles. Então, quando eles estavam chorando ali, Saul vinha vindo do campo com os gados ali, ele perguntou o que estava acontecendo, e quando falaram para ele o que havia ocorrido, qual foi a proposta, qual era o temor ali do povo que vivia em Jabes, ele pegou, matou ali 2 bois, cortou em pedaços e pediu para que os mensageiros levassem a toda a nação de Israel e dissesse: olha, assim acontecerá com os bois daqueles que não seguir Saul. E aqui diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Saul, e ele ficou assim, revoltado com o que estava acontecendo. Então ele mandou essa mensagem que o povo deveria seguir ele e Samuel nessa batalha. E foi assim unânimes. Os povos vieram, os soldados, né, vieram para a batalha com um pensamento unânime, que ele chegou a juntar 300 mil homens de Israel e mais 30 mil homens de Judá. Então um exército muito, muito grande, muito numeroso, estava ali determinado para essa batalha contra o amonita Naás. E quando eles chegaram lá, avisaram para os mensageiros de Jabes, que era para que eles chegassem até o amonita e falaram: olha, amanhã de manhã nós vamos nos render a vocês e vocês vão fazer com a gente aquilo que vocês acharem melhor, né, porque não tem saída para nós. E os amonitas ficaram ali tranquilos, falou: pronto, mais um grupo que vamos humilhar e vai nos servir. E Saul, com uma estratégia de guerra, dividiu ali os soldados em 3 grupos, e quando foi pela madrugada eles entraram no acampamento dos amonitas e fizeram ali um estardalhaço, mataram muitos naquela batalha, porque eles nem imaginavam que Israel viria da forma que vieram. E a carneficina foi tão grande que aqui cita que eles se espalharam, os sobreviventes que estavam fugindo, os amonitas ali que estavam fugindo, estavam tão desesperados, eles se espalharam de tal forma que não via-se nenhuma dupla junto, não via 2 homens correndo junto ou se espalhando junto, porque todos ficaram dispersos. Tamanha foi a potência, a força que chegou o exército ali de Israel, comandado por Saul naquele momento. Então, devido a isso que ocorreu, toda aquela vitória tão poderosa que tiveram, as pessoas começaram a perguntar, do versículo 12 aqui: cadê aquele grupo de vadio, as pessoas que estavam duvidando que Saul iria reinar sobre nós? Vamos matar esses homens. E Saul falou: não, hoje não é dia de ninguém ser morto, porque hoje é um dia que o Senhor trouxe libertação a Israel. Devido à euforia que estava ali os soldados de Israel pela vitória que houve ali através do comando de Saul, Samuel sugeriu que eles fossem ali a Gilgal e agora não mais apresentasse o rei como alguém que o profeta apresentou, que o Senhor ungiu, mas agora que o povo de verdade, reconhecendo Saul como rei, viesse a proclamá-lo como rei diante do Senhor ali. Então ali ofereceram sacrifício de comunhão ao Senhor, e Saul e todos os israelitas tiveram ali momentos de grande alegria, e foi o momento da confirmação do reinado de Saul sobre Israel. E Samuel aqui, a partir do versículo 1 do capítulo 12, aproveitando o momento, ele declarou ao povo: olha, eu atendi a vocês, a todos vocês, tudo que vocês me pediram, até estabeleci um rei para vocês. Agora eu já estou velho, ele governará vocês, eu já estou com meus cabelos brancos. E agora Samuel começa ali se expor e perguntar: olha, se algum dia eu fui desonesto em algum julgamento, se algum dia eu recebi suborno, eu aceitei suborno de alguém, se algum dia eu prejudiquei alguém, explorei, oprimi qualquer um de vocês, se vocês têm alguma coisa contra mim, que vocês possam dizer agora diante do Senhor, diante do ungido dele, aqui Saul, e para que eu venha restituir a todos vocês, porque eu servi vocês durante muitos anos e eu não quero que de repente tenha nada que fique aí encoberto. Eu quero que vocês digam agora como que foi, como que vocês me viram, como que eu servi vocês, que forma que foi. Se foi errado, por favor, vocês me digam agora diante do rei, diante do Senhor. Então o povo respondeu ali que ele nunca tinha explorado ninguém, nem oprimido, que ele nunca havia tirado qualquer coisa ou coisa alguma das mãos de ninguém. Então Samuel, no versículo 5, aproveita e fala: então o Senhor é testemunha diante de vocês, como também o seu ungido é hoje testemunha de que vocês não encontraram
culpa alguma em minhas mãos. E o povo todo disseram assim, olha, ele é testemunha. Então ficou resolvido, Samuel queria deixar tudo certo, que não havia nada que desabonasse o trabalho como juiz que ele teve em Israel até o rei ser ungido. Do versículo 6 em diante, agora que Samuel começa a trazer para eles um pouco da história, volta ali que Moisés e Arão os tirou ali, tirou seus antepassados do Egito. E Samuel fala, agora pois fiquem, porque vou entrar, no versículo 7, em julgamento com vocês perante o Senhor com base nos atos justos realizados pelo Senhor em favor de vocês e dos seus antepassados. E do versículo 8 em diante, você percebe que Samuel está trazendo as vezes que o Senhor livrou, protegeu, guardou, libertou-os e eles voltavam ali a pecar contra o Senhor, e aí o inimigo vinha e oprimia eles iam diante do Senhor, pediam perdão, se arrependiam, o Senhor libertava eles, isso ocorria novamente e eles se voltavam ali para oferecer culto a Baal e a outros deuses, e aí vinha a opressão e eles corriam até o Senhor libertava. Ainda Samuel cita no versículo 11 que o Senhor enviou Jerubaal, Baraque, Jefté, Samuel e os libertou das mãos dos inimigos que rodeava, de modo que vocês viverem em segurança. Então Samuel, o que Samuel estava dizendo? Olha o que ocorreu na história de vocês desde os antepassados. Sempre foi a mesma coisa. Vocês pecavam contra o Deus poderoso que libertou vocês, o inimigo oprimia, durante a opressão vocês ficavam desesperados, vocês buscavam socorro no Senhor, e o Senhor, desde lá de quando vocês estavam no Egito, desde que morreu ali a geração de Jacó e seus filhos, e o Egito começou a oprimir vocês, toda vez que vocês buscaram ao Senhor, clamaram a Ele, Ele enviou socorro a vocês, e mesmo assim essas coisas se repetiam. Porém agora, do versículo 12 em diante, ele diz assim, quando vocês viram ali o amonita Naás oprimindo, avançando contra vocês dessa vez não quiseram buscar no Senhor, vocês pediram que fosse levantado um rei, mesmo que o rei que reinou sobre vocês todo esse tempo foi o próprio Senhor, o próprio Eterno. Vocês exigiram que um rei fosse escolhido e colocado diante de vocês, e o Senhor deu um rei a vocês. Agora do 14 em diante, Samuel começa a trazer o outro lado dessa história. Ele começa a trazer aquilo que traria juízo sobre Israel. Ele fala, se vocês temerem, servirem e obedecerem ao Senhor e não se rebelarem contra suas ordens, se vocês e o rei que reinar sobre vocês seguirem o Senhor, o seu Deus, tudo irá bem com vocês. Tudo vai ser mil maravilhas se vocês forem fiéis, servirem e obedecerem ao Senhor, tanto vocês como o rei. Tudo irá bem com vocês se tudo isso ocorrer desta forma. Agora, do versículo 16 aqui em diante, Samuel fala para todo o povo ali, olha, vocês sabem que essa época que nós estamos é a época da colheita do trigo, certo? E essa época não tem possibilidade que caia chuva. Porém, para que vocês entendam que vocês cometeram um erro gravíssimo em impedir um rei para vocês, que foi uma falta muito grande, que o Senhor reprova totalmente essa ideia de vocês, então eu vou clamar ao Senhor e Ele vai enviar chuva e trovões para que vocês entendam o quanto vocês erraram contra o Senhor nesse pedido. E veio grandes trovões, chuvas e foi algo tão tenebroso que o povo ficou com muito medo, eles ficaram amedrontados ali, temeram muito o Senhor e a Samuel. No versículo 19 diz que o povo correu a Samuel e pediu para que ele orasse ao Senhor para que eles não viessem a morrer, pois eles entenderam que havia cometido um grande pecado, um grande mal em impedir um rei. Então Samuel falou para eles, vocês não precisam ter medo. Vocês de verdade fizeram este mal, contudo, não deixe de seguir ao Senhor, sirvam a Ele, não cometam outros erros agora a partir desse erro. Então sejam fiéis ao Senhor, sirvam a Ele, não busquem outros deuses, outros ídolos, não desviem nem para a esquerda nem para a direita, porque eu vou orar ao Senhor por vocês, eu não cometeria este pecado, e eu vou continuar orando ao Senhor para que Ele cuide de vocês, eu vou continuar ensinando vocês para que vocês possam
caminhar agora servindo a Ele, amando a Ele, e que fiquem tranquilos, porque o Senhor não vai permitir que vocês pereçam por causa do nome dEle. Ele não faria isso porque Ele tem o nome dEle é grande, e Ele não faria algo para que o nome dEle fosse envergonhado. E aí ele termina no 24 e 25 dizendo, olha, o que vocês devem fazer é temer ao Senhor, servir a Ele fielmente de todo o coração e considere as grandes coisas que Ele tem feito por vocês. Porém, se insistirem em fazer o mal, vocês e o seu rei serão destruídos. Queridos, nós terminamos aqui mais um dia de meditação na palavra do Senhor. Que você possa meditar em tudo aquilo que você leu, que você ouviu. Não sei se você faz a leitura primeiro, depois ouve ou vice-versa. Essa ordem não muda, mas o que é importante, independente dessa ordem, é você meditar naquilo que você tem lido, naquilo que o Senhor tem ministrado ao seu coração através de sua palavra. E eu queria deixar para a meditação de vocês esse último trecho que nós lemos aqui, onde fica declarado através ali das palavras de Samuel que eles erraram, que Deus reprovou a atitude deles em impedir um rei. Mas o mais interessante, nós vemos a graça de Deus aqui, através daquilo que Samuel relatou. Olha, vocês erraram, mas não precisam ficar com medo, é só vocês acertarem daqui para frente. Não adorem outros deuses, sejam fiéis, sirvam ao Senhor, porque se isso ocorrer, vocês serão abençoados. Então nós vamos, olhando para a palavra do Senhor, vemos como a graça ela está contida em todos os trechos, em todos os livros da palavra. A gente consegue enxergar a graça. Isso nos faz lembrar quando trouxeram aquela prostituta até Jesus, aquela adúltera até Jesus, e pegaram ali no ato, no pecado, e eles apresentam a Jesus, e vocês conhecem a história, e no final Jesus olha para ela e fala, cadê seus acusadores? Eles não estão aqui? Eu também não te acuso, então vá e não peques mais. Então o fato de errar não é o problema maior. O problema maior está quando a pessoa erra, não reconhece e continua errando. Mas o fato de ser declarado a você que você errou, você lê a palavra, você percebe que você cometeu erros, que você errou o alvo, que você andou de forma que não agradava a Deus. Quando acontece esse reconhecimento e uma mudança de estado, uma mudança de vida, uma mudança de trajetória, é como se você estivesse ouvindo aquela palavra do Senhor. Eu também não te acuso, vá e não peques mais, para que não te sobrevenha um mal maior do que esse ainda. Então, se você às vezes olha para aquilo que você cometeu de erro e isso te martiriza, lembre-se que você os seus pecados foram lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, e o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, nos purifica de todo pecado. Então as manchas ficaram para trás e daqui para frente vá e não peques mais. Queridos, que Deus os abençoe e até amanhã, se Deus assim nos permitir.